Oi, alunos! Hoje a gente veio trazer mais um conteúdo para o nono ano. Trata-se da raiz enésima de um número real. Então, o que é a raiz enésima? A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão raiz enésima de A, onde A é o radicando e N é o índice. O A, ele pertence ao conjunto dos números reais, N pertence ao conjunto dos números naturais e N é maior que 1. Então, veja aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui raiz quadrada de 36. Observe que o índice não apareceu. Por que ele não apareceu? É porque trata-se do índice 2. E quando se fala de índice 2, ele não aparece. Então, raiz quadrada de 36, eu devo procurar um número que é elevado ao expoente 2, resulte em 36. Então, se eu fizer 6 vezes 6, eu encontro o resultado 36. E 6 vezes 6 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado, ou 6 elevado a 2. Então, o resultado aqui dessa raiz quadrada é igual a 6. Aqui, o índice já aparece. Por que ele aparece? Porque ele é um índice maior que 2. Raiz quarta de 16. Então, eu vou procurar um número que elevado à quarta potência resulte no 16. Nesse caso, se eu não quiser ir por tentativas, eu posso fazer uma decomposição em fatores primos, e aí eu vou saber quanto vai ser o resultado dessa raiz. Aí a decomposição a gente vai fazendo. 16 divide por 2, que dá 8. 8 divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que é igual a 2. 2 divide por 2, que dá igual a 1. Observem que eu tenho aqui nessa decomposição, ó, o fator 2 que apareceu 4 vezes. 2 elevado à quarta. Então, eu encontrei um resultado, ó, porque 6 ao quadrado aqui, eu elevei ao expoente 2, que era o mesmo valor aqui do índice, para obter o 36. Então, aqui é 2 elevado à quarta, vai resultar em 16. Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Veja agora o terceiro exemplo. Raiz cúbica de 64. Para mim encontrar essa raiz cúbica, eu posso ir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, a decomposição do 16. Então, a gente escreve o 64, passa o traço na vertical e procura dividir. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 igual a 1. Observem que a gente está querendo encontrar aqui a raiz cúbica, não é raiz quarta. Observe o seguinte, que aqui apareceu 6 fatores iguais a 2. Mas como eu quero uma raiz cúbica, eu posso pegar esses 6 fatores e ir agrupando, ó, de maneira a fazer 3 grupos. E eu vou agrupando esses fatores e eu posso resolver através logo da multiplicação. Fazendo 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes 2 é igual a 4. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o fator 4 repetindo 3 vezes, ou seja, 4 elevado à terceira potência. Então, o que é que acontece? Ó? Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Se eu fizer 4 elevado à terceira e for resolver, resulta no mesmo valor aqui do radicando. Então, essa é a parte mais básica, a parte inicial mesmo de como se calcular
a raiz enésima de um número real. Olha, para calcular a raiz enésima de um número real, existem algumas restrições. E essas restrições, elas vão ser divididas em casos. Então, nós temos aqui o primeiro caso. O primeiro caso é quando o índice n é um número par. Então, o que é que acontece nesse caso aí? Quando o número real a é positivo, ou seja, a é maior que zero, e n é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de a é igual ao número real positivo b, tal que b elevado a n é igual a a. Por exemplo, raiz quadrada de 81. Então, eu devo procurar um número que é elevado a 2 de 81. Então, veja o seguinte. Ó. Se eu fizer 9 elevado ao quadrado, dá 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, se aplica o que está dizendo aqui no primeiro caso. O que é que acontece? O radicando, ou seja, o A é um número positivo maior que zero, então o resultado vai ser um número B elevado a N, no caso B aqui é o 9 e N é igual a 2, que vai dar resultado A. Quem é o A? 81. Então, 9 elevado ao quadrado 81. Retornou para cá de novo. Então, eu tenho que raiz quadrada de 81 dá igual a 9. Pois 9 elevado ao quadrado dá igual a 9 vezes 9, que dá igual a 81. Agora aqui eu tenho raiz sexta de 64. Lá no exemplo anterior, a gente já tinha feito a decomposição. E a gente tinha visto que a decomposição de 64 dá igual a 2 elevado à sexta potência. Então, o resultado aqui é 2. Raiz sexta de 64 é 2, pois 2 elevado à sexta potência dá igual a 64. Vamos agora à raiz décima de 1024. Então, essa daqui a gente vai precisar calcular através de decomposição em fatores primos. Então, vou trazer aqui 1024 e vamos fazer a decomposição. 1024 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 2 por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 512. Dividido por 2. Vou fazer a divisão aqui do lado. 5 dividido por 2. 2, 2 vezes 2, 4. 4 para 5, 1. Baixa 1. 11 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 11, 1. Baixa 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, dá 64. Dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, dá 16. 16 dividido por 2, dá 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 dá igual a 2. E 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, ficou uma decomposição bem extensa. Então, vamos ver quantas vezes apareceu. O ideal é que apareça 10 vezes, ó, porque o índice aqui é 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 elevado à décima potência. Então, a raiz décima de 1024 é igual a 2, pois 2 elevado à décima potência
dá igual a 1024. Então, é isso que acontece. Quando o índice N é um número par, observe que são pares, ó, 2, 6, 10. Números pares. E o número real A é positivo, todos números positivos. Nesse caso, tem solução no conjunto dos números reais. Ou seja, no caso aqui, B elevado a N igual a A. Então, todos eles ficaram com a mesma estrutura que foi mostrada no primeiro caso. Olha, ainda sobre o primeiro caso, nós temos o seguinte, ó. A gente tinha visto quando o A é positivo, ou seja, maior que 1. Vamos ver agora quando o A for um número negativo. Quando o número real A é negativo, A menor que zero, e N é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais. Então, veja por que ela não é definida. Raiz quadrada de menos 4. Observe que se fosse raiz quadrada de 4, vou colocar aqui do lado para a gente procurar entender. Se fosse raiz de 4, eu dizia logo diretamente que é igual a 2. Por quê? Porque se eu fizer 2 elevado ao quadrado, dá igual a 4. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. E por que aqui não vai ter solução? A gente elevando aqui o número 2 ao quadrado dá resultado 4. Esse resultado é o mesmo que está aqui no radical. É o radicando, né? O resultado é o radicando. Então, nesse caso, não vai existir um número real que elevado ao quadrado resulte em menos 4. Observa aqui, ó. Se eu fizer mais 2 elevado ao quadrado, vai ficar assim, ó. Mais 2 vezes mais 2. Mais vezes mais dá mais. E 2 vezes 2 igual a 4. Deu 4 positivo, não ficou menos 4. Se eu fizer menos 2 elevado ao quadrado, observe o que acontece. Fica menos 2 vezes menos 2. Faz jogo de sinais. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Ficou positivo de novo, não deu o menos 4. Então, nesse caso, a raiz quadrada de menos 4 não é definida no conjunto dos números reais. A gente só responde com isso, com essa frase. Não é definida no conjunto dos números reais. Então, isso aqui a gente utiliza como justificativa. Do mesmo jeito, ó, se aplica aqui. Para a raiz quarta de menos 81. Então, também não é definida no conjunto dos números reais. Olha, a gente pode justificar da mesma forma. Se fosse o 81 positivo, a raiz quarta dele era 3. Por quê? Porque 3 elevado à quarta igual a 81. Se eu pegar menos 3 e elevar à quarta potência, quando eu fizer jogo de sinais, não vai dar o menos 81. Por quê? Porque o expoente é par. Porque o índice é par. E sendo par, o que é que acontece? O resultado aqui vai dar positivo.
Então, veja lá, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos, e menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, ficou 81 positivo. Se eu pegar o mais 3 e levar a 4, do mesmo jeito, vai dar 81 positivo. Fica mais 3, vezes mais 3, vezes mais 3, vezes mais 3. Aí fica o valor positivo, mais vezes mais dá mais vezes mais igual a mais, e mais vezes mais dá mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, por isso que quando o índice for par e o radicando for negativo, o que acontece? Essa raiz ela não é definida no conjunto dos números reais. Pronto, vamos agora ao segundo caso. O segundo caso é quando o índice n é ímpar. O que acontece? Dado um número real A e um número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a n é igual a A. Então, quando o índice aqui é ímpar, observe que vai ter uma solução. Por quê? Porque se eu pegar um número inteiro, elevar ao expoente 3, vai dar resultado menos 27. Isso não qualquer número, o número certo, né? No caso aqui é o menos 3. Vou colocar aqui desse lado, menos 3 elevado à terceira potência. Então, faz menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Observe que resultou no mesmo valor do radicando. Então, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Agora, eu tenho raiz cúbica de 27. Esse 27 está positivo, então o resultado é 3. Raiz quinta de 32. Colocando o número certo, elevado à quinta potência, eu encontro 32. Quem seria? O 2 elevado à quinta potência. Vou fazer desse lado aqui. Então, faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta. Perdão. Raiz quinta de 32 igual a 2. Se o radicando for negativo, da mesma forma, menos 2 elevado à quinta potência. Aqui a gente poderia ter colocado o parênteses também, é porque eu esqueci, mas a gente coloca. Menos 2 elevado à quinta. Então, faz menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Faz jogo de sinais ou aplica diretamente a regra. Quando o expoente é ímpar, o resultado dá o sinal da base. Como a base dá negativa, aqui também dá negativo. Mas vamos fazer o jogo de sinais, só para comprovar. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, cheguei no resultado menos 32. Então, a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter solução. Mas por quê? Porque o índice é ímpar. O índice sendo ímpar, aí o radicando ele pode ser negativo, que mesmo assim ainda tem solução. Pode ter alguns casos que não tenha solução, mas você verifique se o índice não é um número par. Olha, para fechar aqui a parte teórica do nosso conteúdo,
Vamos esta observação. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz enésima de zero igual a zero. Então, se eu tiver raiz quadrada de zero, é igual a zero. Raiz 25ª de zero, também igual a zero. Raiz centésima de zero, igual a zero. Raiz 20ª de zero, igual a zero. Por quê? Porque se eu fizer 0 elevado a 20, dá igual a zero. Multiplicando o zero por qualquer número natural, dá zero. E zero por ele mesmo também dá zero. Vamos só mais um exemplo. Se fosse raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de zero, igual a zero. Se a gente colocar 0 elevado à terceira e fizer 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 0 igual a zero.